Olá, meus anjos nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, dê o hype, doe pix, doe live pix pro canal. Você favorece o canal e ajuda o canal a crescer e desenvolver. Sim, como hoje é quarta Tokusatsu, vamos falar de Rikako. Ele não é um herói moderno, ele não nasce da ciência, da tecnologia ou do Estado. Ele ou instituições urbanas, ele surge do espaço arcaico, quase místico na floresta Gingamori. E esse é o detalhe essencial. Em termos simbólicos, ele representa o arquétipo do guerreiro primordial, anterior à civilização organizada. Ele não é um cavaleiro medieval, nem um soldado moderno. Ele é mais antigo, ele é um psicólogo que se aproxima do caçador tribal, defensor do clã, guerreiros que luta por sobrevivência e exige luta. Ele é um berserker nórdico, um guerreiro pré-filosófico, um samurai arcaico anterior ao Bushido codificado, o herói mítico das terras que não é o Estado. Olha, estamos falando da força primordial do ser humano, a força terrena, a gente está falando das primeiras civilizações, isso que é Rikako. Psicologicamente, Rikako é movido por três pilares: instinto, honra e lealdade em grupo. Ele também é introspectivo, não verbaliza conflitos internos e não racionaliza excessivamente as suas decisões. Isso não é questão de ignorância, é configuração psicológica. É o perigo real, inimigo presente, o grupo precisa dele. Por isso que, de vez em quando, agora entendo, tem que ficar quieto em muita coisa. Por causa que, poxa, eu amo o pessoal da Liga Nerdola e tudo mais, eu tenho que me controlar mais até. A impulsividade é débito ou virtude? Do ponto de vista moderno, Rikako frequentemente é interpretado como impulsivo, porém isso não é defeito, é um contexto burocrático. Em Gigame, ameaça imediata, combate direto. A hesitação significa a morte. Logo, impulsivo de Rikako, na verdade, é o funcional para o meio ambiente. Ele está a impedir o avanço dos inimigos. Às vezes, sim, ser impulsivo pode ser bom, mas como o Rikako usa para os inimigos, mas hoje em dia, na sociedade atual, se você é impulsivo, você faz cagada. Rikako é o arquétipo junguiano. Sob a ótica psicologia analítica, Rikako encarna o arquétipo do guerreiro, um dos pilares do inconsciente coletivo masculino. Ele é o arquétipo que possui características claras: ação direta, proteção de território, defesa da comunidade, sacrifício pessoal. É o guerreiro que não pergunta se a batalha é justa, ele apenas batalha por necessidade. Rikako não luta por glória pessoal, ele luta contra o mal, contra o grupo, para proteger o grupo que depende dele, e a terra precisa ser defendida. Quando a gente defende contra esses loucos, contra essas coisas malditas dos totalitários, a gente está lutando pela honra. A força, em muitas filosofias modernas, a força é vista como desconfiança, porém, em filosofias clássicas pré-modernas, a força é uma virtude, desde subordinada à honra. Rikako representa exatamente a força sem sadismo, violência sem crueldade e combate sem covardia. Ele não ataca inocentes, ele não humilha os adversários, ele não luta para ser destrutivo, ele luta para colocar a ordem. Por isso que os antigos guerreiros lutavam, soldados dos cruzados lutavam para colocar a ordem no lugar. Em termos aristotélicos, Rikako se aproxima de Andreia, que é a virtude a coragem para que não a ausência do medo, mas o domínio do medo por um bem maior. Rikako sente medo, sim, mas ele usa esse medo para vencer, para lutar contra o mal. Se você for ver, usar o medo para lutar contra o mal, poucos conseguem fazer isso, ainda mais na sociedade atual. Em Gingame, não trabalha como um deus pessoal no molde ocidental. A sua teologia é cósmica, animista. A natureza é viva, as estrelas possuem vontade, as bestas estelares são sagradas. Nesse contexto, Rikako não é crente contemplativo, é um instrumento da ordem cósmica. Quando a gente fala que as coisas vêm do espaço, que a energia vem do céu e tudo mais,
É isso que tem a ver em Gingam. Em muitas tradições antigas, o guerreiro não é inimigo da espiritualidade, ao contrário, ele protege o sagrado, ele impede a profanação, ele mantém o equilíbrio, ele serve como um corpo, e se você for ver, é a sua fé em manifestação. Você vê, quando a gente quando os antigos guerreiros protegiam sua fé, e isso que a gente tem que proteger a nossa fé hoje em dia. Os Balban não são vilões, eles representam causa absoluta, destruição sem propósito, dominação sem ordem e poder sem limites. Rikaku, simbologicamente, é a força que impede o caos de avançar fisicamente. Sem os outros Gingaman, ele, sem os outros Gingaman, a liderança, a espiritualidade, a estratégia. O Rikaku é o limite físico imposto contra o mal. É todo, ele é quase um segundo líder, ele está ali para ajudar o vermelho, que eu já falei aqui. Então ele está aqui para ajudar. Gingami surge no Japão pós-bolha econômica, com crise de identidade nacional, questionando o excesso de tecnologia. Rikaku surge como o retorno à força, retorno à tradição e à identidade ancestral. Como no budismo fala, tradições, trazer as tradições de volta. Rikaku usa isso. Enquanto a cultura japonesa celebra, enquanto a cultura moderna japonesa celebra heróis inseguros, protagonistas frágeis, personagens que vencem com discurso, Rikaku representa o oposto, a clareza moral, a força física, a disposição de sacrifício. Por isso que a gente fala no QG anime que estreou, por isso que a gente fala no QG Tokusatsu, que é os sábados, que o herói nasce com sua força, ele nasce por um bem maior. O grupo, sem Rikaku, o grupo hesitaria mais, o risco aumentaria e o caos aumentaria. Seria a narrativa da sustentação da ação. Psicologicamente, é o escudo emocional do time. Rikaku está ali para proteger, está ali para ajudar, se você for ver. Rikaku é psicologicamente um guerreiro instintivo, filosoficamente, a virtude da força justa, teologicamente, o defensor da ordem cósmica, historicamente, a resposta do mundo moderno. Continuando um pouco mais, Rikaku não é um personagem político moderno. Ele não debate ideologias, não propõe reformas institucionais ou discurso. Ele é profundamente político no sentido civilizacional. A política, ele surge de uma forma clássica, mas ele não é partidário. É a organização de vida contra o caos. Nesse mundo que Rikaku, o princípio primário político é sem força legítima, não existe ordem. Os Balbans representam a política do caos. Dominação, poder sem limite de violência. Rikaku, a força, o propósito, o último recurso da defesa da comunidade, do valor supremo. Por isso que nós, conservadores, temos que preservar o certo diante desses caos que é o totalitarismo. Rikaku não recebe autoridade em decreto. Ele é um líder formal em grupo, nem ocupa cargos hierárquicos burocráticos. Ele é a competência de combate, disposição de sacrifício, a lealdade comprovada. Esse tipo é pré-estatal, pré-ideológico. Ele surge naturalmente na sociedade. Os homens antigamente nasceram pela honra, pela força, não por causa de disputas ideológicas. Um erro comum na modernidade é achar que o guerreiro é sinônimo da brutalidade descontrolada. Em Gigaman, desconstrói isso por meio de Rikaku. Rikaku não glorifica a violência. Ele aceita a violência como necessidade trágica. A violência só se torna moral quando você perde o limite. E ele não faz isso. Ele não ataca por prazer, ele não ultrapassa o seu necessário e não se humilha na derrota, quando é o derrotado. Por isso que os verdadeiros heróis lutam, para você for ver. Os lutam para proteger aqueles que amam. Historicamente, quase todas as civilizações possuem algo semelhante. Hopi está na Grécia, que defendia a polis, os samurais protegiam seus clãs, os guerreiros tribais defendiam sua terra. E os guerreiros que não lutavam com ideologia abstrata protegiam terra, família, comunidade e ordem. É isso que o conservadorismo é. Rikaku é uma figura conservadora. No final dos anos 90, a estagnação econômica
e crise do sentido coletivo, a desconfiança do progresso tecnocrático. Em Giga mostra menos máquinas, mais natureza, menos burocracia e mais coragem. A gente tem que preservar o clássico, preservar o antigo para crescer. É isso que vem ver, cultivar, cultivar os astros, o céu. Enquanto muitas narrativas modernas relativizam o bem e o mal, transformavam o herói em figura passiva, enxergavam força como opressão. Isso é o que era antigamente. Ricaco segue outro caminho. O mal é real, o caos precisa ser contido e a força precisa ser de responsabilidade. Tudo precisa ser responsável. A gente precisa ser responsável por nós mesmos. Psicologicamente, Ricaco geram confiança porque são previsivelmente morais, não traem o grupo e não relativizam perigo. Em termos, a incerteza cultural é um personagem que funciona como âncora emocional. Por isso que a gente não pode relativar tudo. Temos que ser concretos, diretos. Ricaco, Gingami evita idolatrar Ricaco. Ele é forte, mas não é divino. Isso é crucial. A teologia implícita. O sagrado não confunde com o guerreiro. O guerreiro serve para o sagrado. É a força que meio a força é meio, não fim. Por isso que a gente tem que proteger quem ama e proteger quem a gente gosta. As civilizações não nascem apenas com leis. Ela nasce quando alguém está disposto a defender essas leis com o corpo, se necessário, a fronteira entre a ordem e o caos, o último obstáculo físico do mal e o guardião. Isso que a gente tem que falar. O Ricardo está lutando contra essa maldade que está tendo, contra essa destruição. Você vê a Fera Sagrada, o Lobo Sagrado Amarelo aí. Quando você vê, por que o lobo? O lobo tem aquele instinto animal, aquele que quer proteger, aquele que quer defender. Ele é selvagem, ele protege a matilha, ele protege os amigos. Por isso que é um dos animais que eu amo, o lobo. O lobo é o símbolo de tudo. Lobo, para mim, é muito importante, sempre foi, desde a época que eu pratiquei magia, mas eu digo, a gente tem que proteger aqueles que amam, família, amigos e tudo mais. Pensem, conservar as coisas boas e não destruir, como os totalitários fazem. A gente tem que preservar o bom. Não chame de progressistas, chame de totalitarismo ideológico que destrói a sociedade. Obrigado, meus anjos nerdolas.